Estamos começando o programa Cidadania, Direitos e Deveres, especial, transmitido ao vivo aqui pela nossa rede baiana de rádio, emissoras Rádio Andaiá FM de Santo Antônio de Jesus, a Rádio Vale FM de Amargosa, também a Rádio Costa Sul FM de Canavieiras e a Rádio Jaraguá FM de Jacobina, ao vivo, direto da OAB em Santo Antônio de Jesus, debatendo, discutindo hoje a reforma trabalhista em vigor desde o último dia 11 de novembro. E comandando conosco, nesse Cidadania, Direitos e Deveres, o professor Pedro Barroso. Boa tarde, professor. Boa tarde, Adilson. É muito importante esta nossa inserção. A Rede Baiana de Rádio está de parabéns por estar promovendo este evento, um evento que está sendo coroado, inclusive, com a presença de pessoas ilustres, reconhecidas e conhecidas, não só estadualmente, mas nacionalmente. Estamos aqui com o presidente da subseção da OAB Santo Antônio de Jesus, doutor Humberto, com a presença do nosso conselheiro federal da OAB, doutor Fabrício de Castro, e o renomado, essa pessoa é mais conhecida do que o Vitória da Bahia, o Vitória, o Esporte Clube de Vitória, que é o doutor Carlos Tourinho, que é também um renomado conhecedor do direito do trabalho. Pois é, a partir de agora, você que está em casa, está nos ouvindo, acompanhando o programa, também pode tirar suas dúvidas, né? Através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Andaiá, você também pode trazer a sua participação pelo 99968-9004, 759-9968-9004. Já passamos, então, professor Pedro Barroso, para saudar aí os nossos convidados, né? Fique à vontade. Antes da saudação, disso eu quero deixar claro para os ouvintes e para a bancada que este programa hoje está em rede, não é isto? Em rede pelas rádios Andaiá FM de Santo Antônio de Jesus, aqui de Santo Antônio, a nossa Rádio Andaiá, a Rádio Vale FM de Amargosa, também a Rádio Costa Sul FM de Canavieiras e a Rádio Jaraguá FM da cidade de Jacobina. Hoje a gente está pegando agora, quantos municípios você calcula? Aqui estamos cobrindo boa parte da Bahia, viu, Pedro? Porque só a Rádio Andaiá tem uma cobertura em aproximadamente 140, 150 municípios, né? Alguns convergem, né, na mesma área de cobertura também da Rádio Vale, que tem mais uma área de cobertura de aproximadamente 100 municípios. Você desce para o sul da Bahia, Canavieiras, toda aquela região do sul ali, até Ilhéus, aquela região também de Itabuna, tem área de cobertura, está na área de Porto Seguro, Canavieiras, aquela região, Santa Cruz Cabralha também, né? Aquela região toda é coberta pelas ondas da nossa rádio Costa Sul FM de Canavieiras. E o Piemonte da Chapada Diamantina, a Rádio Jaraguá FM, também com uma boa área de cobertura ali na Chapada Diamantina. Tão linda, né? Muito bonita, muito bonita. Então, eu vou passar a palavra para o presidente da subseção OAB Santo Antônio de Jesus, doutor Humberto. Boa tarde. Está ali? Para cima. Boa tarde, Edilson. Boa tarde, Pedro. Parabenizar logo o Pedro por essa iniciativa e a Rádio Andaiá, que é de extrema importância. A gente sempre está discutindo situações que a população necessita saber, principalmente a advocacia. Nesse momento é com grande prazer que a gente recebe o nosso conselheiro federal, Fabrício de Castro. Seja bem-vindo, Fabrício, a Santo Antônio. Santo Antônio, você sabe que a sua casa sempre lhe abraçou e lhe abraça em todos os momentos que você está aqui. Para a advocacia da subseção de Santo Antônio, é sempre uma honra e um prazer ter você aqui na nossa cidade e principalmente na nossa sede. Das boas-vindas também a nosso colega e amigo Carlos Tourinho, que faz parte da diretoria da ABAT, um grande conhecedor da advocacia trabalhista, e que aqui eu acho que vou até ficar muito calado, vou até ouvir, porque é uma matéria que está extremamente polêmica, nem os juízes em si estão sabendo como aplicar e batendo cabeça, e assim, nós tivemos um encontro nacional dos advogados trabalhistas que discutiu isso aqui na Bahia, foi inédito e um esforço muito grande da seccional do nosso presidente Luiz Viana, junto à diretoria da ABAT para a realização desse evento.
onde tivemos a participação de mais de 1.000 advogados, e isso, com certeza, Carlos Tourinho, com muita propriedade, até porque é um advogado militante, um conhecedor, um especialista na área, e com certeza vai nos passar e vai poder discutir todas as situações da reforma trabalhista. Então, Carlos, seja bem-vindo, vai ser muito importante sua orientação nesse sentido, e sinta-se em casa, que você sabe que a subseção aqui é sua também. Doutor Fabrício, conselheiro federal da OAB Bahia. Boa tarde a todos. Prazer muito grande voltar a Santo Antônio de Jesus, desta vez para participar do programa Cidadania, Direitos e Deveres. Eu quero, Pedro, no seu nome, no nome de Adilson, agradecer o convite da Rede Baiana de Rádio, da Rádio Andaiá, de estar aqui presente. Estar aqui presente hoje, ao lado de vocês, ao lado do meu presidente, Humberto, esse grande presidente que honra a advocacia de Santo Antônio de Jesus. E estar presente também ao lado do meu grande amigo, um amigo já de muitos anos, o Dr. Carlos Tourinho, que, para quem não sabe, já foi presidente da Associação Baiana de Advocacia Trabalhista, a ABAT, e hoje é o representante da Bahia, um dos 2 representantes da Bahia, na Associação Brasileira de Advocacia Trabalhista, a ABRAT. Tourinho é uma referência para mim na advocacia, e é uma referência maior ainda quando se fala de reforma trabalhista, de direito do trabalho. Esse tema, Pedro, muito bem escolhido por vocês, talvez seja o tema mais importante que a advocacia brasileira discute hoje. É um tema que tem muita repercussão na vida do advogado, porque essa reforma criará um impacto muito grande na vida do advogado, e é um tema também muito importante para a sociedade, porque a sociedade brasileira hoje já sente os impactos da reforma trabalhista. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema. Eu me coloco à disposição para, na medida dos meus conhecimentos, trocar ideias, debater e também construir um futuro, porque a Ordem dos Advogados tem atuado firmemente no combate a alguns excessos existentes nessa reforma trabalhista, e nós estamos aqui para ouvir também e, a partir daqui, encampar a luta necessária para a defesa dos advogados e da sociedade da Bahia. Esse é o doutor Fabrício de Castro, Adilson, nosso conselheiro federal, um nome que reverbera positivamente por todo o interlã baiano e nacional. Ele é muito respeitado em Brasília, um advogado de primeira ordem. Agora, este grande, o Irapuru, que é o doutor Carlos Tourinho, que quando ele fala, todos os magistrados calam-se, todos os ministros calam-se para ouvi-lo. Doutor Carlos Tourinho. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rede Baiana de Rádio, Rádio Andaiá. Edilson, boa tarde. Queria aqui agradecer a oportunidade aos queridos amigos, doutor Humberto, nosso presidente da subseção, doutor Fabrício de Castro, nosso querido conselheiro federal, uma pessoa boníssima e um advogado fantástico, doutor Pedro Barroso, que tão gentilmente dirigiu essas palavras a mim, que até reputo exageradas pela qualidade da amizade. E estamos aqui para falar da famigerada reforma trabalhista que já está em vigor desde o dia 11 de novembro, através da Lei 13.467 de 2017, que veio a trazer mudanças profundas no direito do trabalho. Eu até, quando conversamos sobre a reforma trabalhista, que foi tema, como bem dito aqui pelo nosso presidente, doutor Humberto, do CONAT, realizado em outubro em Salvador, com a presença de mais de 1.300 advogados, onde ministros, advogados, servidores, magistrados, vieram todos unidos debater e entender as consequências dessa nova legislação que transformou o direito do trabalho. Eu falo transformou
porque, de fato, no nosso entender, houve uma verdadeira mudança de paradigma por afetar os próprios princípios que regem o direito do trabalho brasileiro. Né? Há várias questões que estão sendo tão debatidas, e a primeira, eu separei aqui, quando fui convidado, separei alguns temas que eu entendi principais, e são muitos temas. A transformação afetou aproximadamente 200 artigos da consolidação das leis do trabalho, CLT, e está tendo uma repercussão muito grande, tanto na parte de direito material, quanto na parte do direito processual do trabalho. A primeira questão que eu gostaria de tratar, se vocês permitirem... Doutor Carlos, vamos fazer o seguinte, como eu disse que ele é um verdadeiro Irapuru, quando ele fala, todos silenciam. Temos já algumas perguntas aqui, Edilson? Temos sim, né? Os ouvintes estão participando através do nosso WhatsApp, o 999689004. Já temos algumas perguntas, tipo Leonardo Nunes. Ele quer saber o seguinte: se o trabalhador que pede as contas e queira entrar em um acordo com a empresa para sair dessa empresa, se a mesma é obrigada a fazer este acordo. O funcionário que queira deixar a empresa, se a empresa é obrigada a fazer ou não esse acordo diante da nova regulamentação das leis trabalhistas. Muito bem. Leonardo, o Leonardo Nunes. Obrigado, Leonardo, pela pergunta, e fique ligado, porque aqui neste programa a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. E agora, doutor Carlos Tourinho, tenho certeza que vai dar um show. Perfeitamente. Leonardo, veja bem, ninguém pode ser obrigado a fazer um acordo. O que a nova legislação trouxe à baila na verdade, a possibilidade das partes ajustarem um acordo para a rescisão do contrato de trabalho, onde haja uma convergência de interesses tanto do empregador quanto do empregado, certo? E na qual esse acordo pode ser direcionado à justiça através do que se chamou de acordo extrajudicial. O acordo extrajudicial, em verdade, ele vai ser apresentado a necessidade de que haja advogados, tanto da parte da empresa, quanto da parte do trabalhador, e ele vai ser apresentado à justiça, através de um requerimento próprio, para homologação pelo juiz de trabalho, ou pelo juiz do trabalho. Esse juiz, aí vem uma grande questão. O juiz é obrigado a homologar este acordo? Segundo a letra da Lei 13.467, ele vai apreciar este acordo, e se ele estiver conforme a legislação trabalhista, aí sim ele poderá homologar. Confesso que tenho ouvido de muitos juízes que será muito difícil, quando um acordo extrajudicial vier a ser apresentado por um trabalhador e por uma empresa, ambos com advogados constituídos, acompanhando os seus direitos, será muito difícil haver uma negativa de homologação, em que pese, entendo que esta possibilidade é viável. E aí vem aquela questão, Pedro, que eu falei antes, que há uma desconstrução de princípios do direito do trabalho. Um dos princípios do direito do trabalho é justamente a indisponibilidade desses direitos, e que aqui vão, na verdade, ser postas a teste. O princípio vai ser posto a teste pela nova legislação. E aí? No caso aí, o doutor Fabrício de Castro quer dar uma contribuição? Pedro, eu tenho uma consideração sobre esse tema, porque esta alteração comentada por Dr. Tourinho, ela revela uma das facetas da reforma. A reforma, ela tem uma lógica, um sistema
que ela enfraquece a representação sindical. E à medida em que ela enfraquece a representação sindical, pode parecer para muitos um aumento da liberdade do indivíduo que poderá fazer um acordo individual, quando na verdade pode estar representando uma violação do direito do trabalhador. Porque o trabalhador estará possivelmente fazendo um acordo sem a sua representação sindical, sem o seu representante que lhe dá uma assistência judiciária gratuita. E mais ainda, aí é uma questão mais complexa, o doutor Torinho colocou muito bem, as verbas trabalhistas, elas são indisponíveis e continuam a ser indisponíveis. Então, eu penso que, havendo uma transação, havendo um acordo de uma parte, de um empregado com uma empresa, se eventualmente ficar caracterizado neste acordo que houve da parte do empregado um direito indisponível, como o salário, por exemplo, esse acordo não poderá ser homologado. É a minha opinião pessoal, é uma opinião, digamos assim, que pode eventualmente ser combatida, mas eu penso que não é viável o acordo se ficar caracterizada a renúncia de direitos indisponíveis. O acordo, como é possível, e eu espero que seja a regra, que seja a lógica da lei, o acordo que efetivamente representar o reconhecimento dos direitos efetivamente devido pelo empregado, ele ser homologado, ótimo. Mas se efetivamente isso não acontecer, eu penso que ele não poderá ser homologado. Doutor Torinho. Eu não poderia deixar também de chamar atenção ao que diz o artigo 484-A da Lei da Reforma Trabalhista, né? O contrato de trabalho pode ser extinto por acordo entre empregado e empregador, mas haverá, neste caso, algumas consequências que são relativas a uma redução das verbas trabalhistas a serem pagas, certo? Por metade, o aviso prévio, se indenizado, vai ser pago pela metade. A indenização sobre o FGTS também vai ser reduzida. E, no caso de extinção desse contrato por acordo, não vai haver autorização para o seguro-desemprego. O empregado não terá direito. O FGTS será limitado a 80% e aviso prévio se indenizado pela metade. Pois é. Temos pergunta. Agora, uma outra que nós também, da produção nossa aqui, com relação, assim que entrou em vigor, em 11 de novembro, a nova regulamentação, houve uma decisão da Justiça Baiana, através de um juiz, não me recordo agora o nome do juiz, mas um juiz de Ilhéus, né, onde negando, na verdade, o pleito de um trabalhador, inclusive com uma certa pena, penalizando esse trabalhador em R$ 8.500, né, já dentro das novas normas, das novas regras da reforma trabalhista. Essa semana, já um fato diferente, né? Um outro magistrado, um outro juiz entendeu diferente. E entendeu que o caso ainda não deveria ser julgado de acordo com a nova reforma, já que a reforma só entrou em vigor no dia 11, e essa seria uma ação movida anterior à entrada em vigor da reforma trabalhista, né? Qual o posicionamento dos senhores, o entendimento, a análise que os senhores fazem dessas duas decisões e o que projetar daqui para frente com relação às decisões nesse âmbito de acordo com a nova reforma? Doutor Humberto, presidente da subseção OAB Santo Antônio, dará a resposta. Boa tarde. Essa é uma das polêmicas que nós estamos encontrando nesse momento. Tomamos como surpresa, naquele momento, das decisões do juiz de Ilhéus, Caio, salvo engano, Cairo, certo? Porque foi a legislação iniciando, ele no outro dia já estava decidindo dessa forma, certo? A gente ainda não está tendo, não temos conhecimento total de como todos os juízes vão decidir. Agora, temos a certeza que o tribunal, com certeza, não vai manter essas decisões que vão infringir, inclusive, a Constituição.
é uma das esferas que os advogados trabalhistas vão ter que fazer hoje, é trabalhar com a Constituição na mão. Porque, se a gente verificar, vários artigos poderão ser discutidos constitucionalmente. Então, nós vamos aguardar essas decisões e, com certeza, recorrendo das que não forem favoráveis aos clientes, né? Olha, a Beatriz está ouvindo aqui, ela está mandando um zap. Beatriz, da Facemp. Obrigado, Beatriz, continue ligada e pode aumentar o volume do seu áudio. E também o nosso amigo, o Berdan. O Berdan, um abraço, você está aí ouvindo. Pode nos perguntar, o Berdan, você que é o líder do prefeito, continue ouvindo e pode repassar essas informações. Pois não, doutor Carlos Tourinho. A pergunta é interessantíssima, ela está em pauta, né? É algo que está sendo objeto de ampla controvérsia, não somente aqui no estado da Bahia, mas em todo o país. E assim, eu tenho um posicionamento muito específico sobre isso. No meu entender, é a questão do direito intemporal, certo? Da aplicação da legislação, da nova lei, no tempo. Ela se aplica de imediato aos processos que já estavam em andamento ou ela não se aplica? Esse é o grande debate, né? A decisão do excelentíssimo doutor juiz de Ilhéus entendeu que se aplicava. Eu peço todas as vênias para discordar. E com base em quê? Com base, primeiro, no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que configura como uma garantia fundamental que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Segundo, com o próprio artigo 14 do Código de Processo Civil, que fala justamente que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. E aí é que a gente tem que observar a segunda parte desse artigo, respeitando os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Esse é o ponto. O princípio básico é chamado tempus regit actum, o tempo que rege o ato, mas ele não pode, via de regra, retroagir, e no direito do trabalho, principalmente para prejudicar a parte que é hipossuficiente, né? Então, percebam, caros ouvintes, há precedentes que demonstram que essa aplicabilidade da nova legislação não deve ser imediata, prejudicando os atos, até porque quando do ajuizamento das reclamações em outras condições jurídicas, não se poderia haver essa previsão de alteração da legislação. Ou seja, a parte acaba sendo surpreendida. O STJ tem um enunciado administrativo, que é o enunciado administrativo número 7, que diz respeito a honorários sucumbenciais no processo comum recursais, dos honorários recursais. E ele diz claramente, somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, que foi a entrada em vigor do Código de Processo Civil, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85 daquele parágrafo. Ou seja, apenas para aqueles recursos que vieram após a nova lei é que houve aplicabilidade. Isso, o Superior Tribunal de Justiça. E como fica a questão, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho? Isso. O Tribunal Superior do Trabalho também tem entendimento parecido. E eu estou falando especificamente da orientação jurisprudencial número 421, certo? Que tratava, à época, quando houve a mudança de competência da Justiça do Trabalho, a mudança constitucional, através da emenda constitucional número 45, daquelas ações de acidente de trabalho, em que, na Justiça Comum, antiga competência, havia direito aos honorários de sucumbência, enquanto que na Justiça do Trabalho não havia.
E o que é que estabeleceu essa orientação jurisprudencial? Qual foi o posicionamento de aplicação da norma, da nova norma, e no caso constitucional, pelo TST? Entendeu que, para aqueles processos de acidente de trabalho que haviam sido ajuizados na justiça comum, haveria, sim, ainda que transferida a competência, direito a honorários comerciais. Para os novos, não haveria. Ou seja, não se aplicou a nova norma àqueles processos que já existiam. Aos colegas advogados que quiserem se aprofundar um pouco sobre essa matéria, eu gostaria de recomendar a leitura, a apreciação de uma sentença proferida pelo juiz do trabalho Murilo Santos Carvalho Sampaio Oliveira, um excelente magistrado, e eu vou dar o número do processo, 0000-245-22-2017, 505-0011. O doutor Murilo trata, naquela sentença, com imensa precisão, precisão científica sobre a matéria. Da mesma forma, o TST já vem propondo, já tem enunciados de proposta para alteração de suas súmulas. E todas essas propostas das súmulas, logicamente, que foram afetadas pela Lei 13.467. Essas súmulas afetadas, em todas as suas propostas, estão contemplando esta técnica de direito, que eu entendo ser mais apropriada, de que aplica-se a nova norma apenas àquelas situações que estão atingidas posteriores à sua vigência. Doutor Fabrício, no caso aí, interessante, eu vou passar para o doutor Fabrício, para ele se colocar nesse aspecto, sobre este aspecto. Doutor Fabrício de Castro, conselheiro federal da OAB. Doutor Pedro. Fabrício, você não estava em São Paulo, não foi para São Paulo para o Congresso Nacional dos... Passamos a semana lá, discutindo os rumos da advocacia brasileira. O que foi que houve lá? Foi o Congresso? Foi a maior conferência jurídica do mundo. É um evento organizado pelo Conselho Federal da OAB Brasil. A OAB fez esse congresso, foi um congresso maravilhoso, mais de 20 mil inscritos, e a Bahia honrando toda a advocacia, porque a Bahia teve uma presença muito marcante. O presidente Luiz Viana, toda a sua diretoria, a Caixa de Assistência, o meu amigo doutor Luiz Coutinho, a Escola da Advocacia, vários presidentes de subseção, vários conselheiros, e muitos palestrando, muitos com a participação que realmente honrou muito a gente. Pedro, sobre esse último tema que estava sendo discutido, eu queria dizer o seguinte: você é esposo de uma das grandes advogadas da Bahia, que deve estar nos ouvindo agora pela rádio, a minha amiga Lia Barroso, quem eu mando um grande abraço. E eu costumo dizer o seguinte: direito não é matemática. Na matemática, 2 e 2 dá sempre 4. A beleza do direito está justamente nisso. Nas mesmas situações, nós vemos opiniões diversas. O mesmo caso, muitas vezes, é possível que tenhamos 1, 2, 3, 4, 10 posicionamentos diversos, porque o direito é assim. Nesse caso específico, a reforma trabalhista, como eu disse no início, talvez seja o tema mais debatido no Brasil hoje, sob o ponto de vista do direito. Desde o advento desta reforma, muitas discussões. E uma das discussões que tem havido é essa questão para quando vale, a partir de quando vale. E eu respeito muito o juiz de Ilhéus, é um juiz respeitável, é um juiz que é querido lá em Ilhéus. Eu vou muito a Ilhéus, posso dizer isso, mas, com todo o respeito a ele, essa é uma situação que está acima da questão legal. É uma questão até de sobre-direito. A segurança jurídica. A parte, o cidadão, não pode ser submetido a uma situação que lhe traga insegurança jurídica. Isso está acima de qualquer coisa, é um princípio do direito. Então, eu penso que, ao final, conforme falaram Humberto e Torinho, eu não vejo sinceramente como ser de forma diferente. As reclamações trabalhistas propostas anteriormente à vigência da lei
elas não se submeterão às regras do ônus da sucumbência. Para mim, isso é de uma clareza muito grande, com todo respeito a quem pensa diferente. Verdade. Temos Edilson. Ok, professor Pedro Barroso, já conosco também está Jair Júnior, nosso colega também de jornalismo da Rádio Andaiá FM, para acompanhar, para participar também desse momento importante. Agora gostaríamos de fazer uma pequena pausa, professor Pedro Barroso, para os nossos patrocinadores. Retornaremos em 5 minutos com esse tema tão importante que é a reforma trabalhista, mas a gente já deixaria uma pergunta, né, de ouvinte também, deixada pelo ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp, o 999689004. Lembrando que estamos transmitindo também ao vivo pelo Facebook da Rádio Andaiá, através da nossa live no Facebook. Além de acompanhar o programa, você também pode trazer os seus questionamentos, né, suas dúvidas, suas perguntas através da nossa live. Mas nós deixaríamos a seguinte pergunta que diz respeito à questão da jornada de trabalho, almoço, hora extra, férias, né? O pessoal está naquela dúvida de como ficará a partir de agora que a reforma já entrou em vigor. E também a questão da troca de roupa, uso de banheiro, né? O transporte, tempo de deslocamento, né? Essas questões relacionadas aí à jornada de trabalho, como fica, como passa a valer a partir do dia 11 de novembro, quando dá entrada aí em vigor da reforma trabalhista. Edilson, nós fechamos o bloco com aquelas perguntas, não foi? Correto. A pergunta referente à jornada de trabalho, né? Essa questão de horário para almoço, hora extra, férias, né? O ouvinte pergunta também sobre a questão de troca de roupas, uso de banheiro, né? Que eu ouvi se falar que está incluída aí na jornada de trabalho, tempo de transporte, deslocamento para a empresa. Gostaria de saber de vocês como ficam, né? Como fica essa questão da jornada trabalhista. Ora, estamos aqui com algumas presenças que a gente vai ter de nominá-las e pedir para elas darem uma palhinha. Doutora Lia Barroso, doutora Shirley, doutor Júnior, doutora Dorothy. Bom dia, boa tarde, doutora Lia. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, essa mesa aí maravilhosa, composta pelo nosso queridíssimo conselheiro federal, doutor Fabrício de Castro, o nosso queridíssimo conselheiro da ABRAT, doutor Carlos Tourinho, e nosso muito digno presidente, doutor Humberto Vieira. E também, muito importante, a presença aqui do nosso grande colaborador da comunicação baiana, dono desta emissora de rádio, que é o senhor Fernando, os colaboradores da rádio, Edilson, Ney e outros tantos que estão aqui, José e o Biraci, enfim, todo mundo. E para a gente é um prazer muito grande receber esses colegas tão ilustres que militam na advocacia trabalhista para tirar as nossas dúvidas e, principalmente, a dúvida do cidadão, porque esta nova mudança ocorrida, como bem disse o nosso doutor Carlos Tourinho, na nossa CLT, já de tantas décadas, já estávamos tanto acostumados com ela, e com esta mudança aí que trouxe inovações não só pontuais, mas muito significativas. Então, é preciso que não somente nós, que somos operadores do direito, tenhamos conhecimento para manusear melhor o nosso trabalho, instrumentalizar o nosso trabalho, mas a população, que é a destinatária final desta mudança. Então, vocês são muito bem-vindos, nós agradecemos, em nome de Santo Antônio de Jesus, em nome da advocacia aqui, fazendo as vezes do nosso presidente, e também na nossa queridíssima Rádio Andaiá, cuja emissora nós temos esse vínculo tão importante há muito tempo. Muito obrigada. Doutora Shirley, suas saudações para essa bancada e os nossos ouvintes. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os presentes. Agradecer à Rádio Andaiá por estar oportunizando mais uma vez, né, para que a gente possa esclarecer aos cidadãos, assim como os advogados, que muitos têm centenas de dúvidas, porque tudo que é novo, né, gera centenas de dúvidas. Agradecer ao nosso ilustre presidente, doutor Humberto, sempre presente e constantemente trazendo novidades, inovações e tentando diminuir a dificuldade que eu como jovem advogado, passo, e saber que a OAB está sempre presente, tentando sempre ajudar. Agradecer ao doutor Carlos Tourinho, assim como o doutor Fabrício de Castro,
a doutor Pedro Barroso, doutora Ali aqui presente, doutor Júnior, pessoal da rádio, e levar um obrigado de todos os advogados que não podem estar aqui, mas que com certeza estão ouvindo e deixando claro que a gente está, sim, atrás, tentando aprender, inovar, para levar, né, mais conhecimento e mais segurança para os nossos clientes. Doutor Júnior, suas saudações. Boa tarde a todos. Queria aqui apenas registrar a nossa felicidade por essa parceria da Subseção de Santo Antônio de Jesus com a Rádio Andaiá, deixando a população santo-antoniense informada sobre as reformas trabalhistas. Parabenizar aqui o meu amigo Fabrício Castro Oliveira, Carlos Toninho, agradecer pela presença de vocês e tenho certeza que ambos vão dar uma contribuição de suma importância para todos, santo-antonienses e toda a população que ainda tem dúvida da nova reforma trabalhista, assim como o empregado, o empregador, todos precisam esclarecer alguns fatos e é de suma importância essa parceria, Fernando, e eu quero agradecer essa parceria da Andaiá com a Subseção de Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado. Este programa nosso, Cidadania, Direitos e Deveres, está sendo levado ao ar de forma extraordinária, porque todos os sábados nós temos este programa, há muitos anos, em rede, das 8h30 às 9h30, Cidadania, Direitos e Deveres. Aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Temos aqui também a doutora Dorothy, que é uma grande militante na advocacia e também na cidadania. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Andaiá, toda a equipe aqui presente. Boa tarde a todos que vieram aqui hoje, nossos ilustres participantes. Nosso ilustre doutor Pedro Barroso, doutor Carlos Tourinho, doutor Humberto Lúcio Vieira, que é o nosso presidente da OAB de Santo Antônio de Jesus, e o nosso ilustre colega doutor Fabrício de Castro. É um prazer imenso tê-los aqui conosco e desde já gostaria de registrar os nossos agradecimentos, que é um momento muito importante da reforma trabalhista e que as dúvidas pairam, e não são poucas, são muitas. Então, um momento como esse é um momento de tirar as dúvidas, elucidar as dúvidas, né, que são importantes e que, com certeza, vai servir para, não só para nós aqui presentes, mas para todos os colegas que não puderam comparecer, vai servir muito no exercício, na militância do dia a dia. Então, nosso muito obrigada. Pois não. Edil, só para deixar clara a pergunta ou as perguntas? Na verdade, nós temos até uma série de perguntas, até vindas já da Rádio Jaraguá FM também, de Jacobina, né? Daqui a pouquinho vamos trazer essas perguntas também da Rádio Jaraguá. Lembrando que o programa do João Batista, nosso colega da Rádio Jaraguá, ele também fará um programa direto da OAB de Jacobina, em breve, debatendo também esses temas, para tentar diluir o máximo possível essas dúvidas com relação à reforma trabalhista. Mas a última pergunta que nós deixamos ainda diz respeito, né, ainda questiona a jornada de trabalho, né? Então, gostaria de ouvir aí dos senhores. A jornada de trabalho concernente ao... Jornada de trabalho, como fica essa questão da jornada de trabalho, horário para almoço, a questão das horas extras, as férias, também aqui está tudo numa pergunta englobada numa pergunta só. A questão de horário utilizado para troca de roupas, para o uso do banheiro, o tempo também de deslocamento de casa para o trabalho, como é que fica tudo isso dentro da jornada trabalhista? Doutor Carlos Tourinho. Como é o nome? Esse ficou sem o nome, tá aqui só a pergunta, tem o número do celular, mas ouvinte. Não tem o nome. Mas é um ouvinte, prezado tá ouvinte, atento. Prezado ouvinte, veja bem, A pergunta, ela engloba várias questões que são de interesse de todos, empresas, trabalhadores. Eu vou tentar resumir a resposta, porque as perguntas foram muitas, eu vou tentar ser bem objetivo. Veja bem, a via de regra geral, lá do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, ela é mantida, mas com algumas pequenas adaptações, ou seja, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Há a possibilidade de acréscimo de até 2 horas extras por dia. A primeira grande questão, que foi uma inovação, foi, na verdade, a previsão expressa
da jornada que é conhecida 12 por 36, ou seja, 12 horas seguidas de trabalho por 36 ininterruptas de descanso. Tá? Inicialmente, o artigo 59A da Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, previu que esse tipo de jornada poderia ser convencionada mediante acordo coletivo, convenção coletiva ou até mesmo acordo individual de trabalho. Como tantos outros artigos da Lei da Reforma Trabalhista, essa matéria foi objeto de alteração através de uma medida provisória editada pelo presidente Michel Temer, a medida provisória 808, que alterou este artigo para determinar que essa jornada de 12 por 36 horas somente pode ser ajustada por acordo individual quando o trabalho for prestado a entidades que atuem no setor de saúde. Então, apenas para essas entidades que atuem no setor de saúde, será possível que se determine jornada de 12 por 36 mediante acordo individual. Este é o primeiro ponto. Mas a pergunta é complexa e eu vou pedir licença aqui aos nobres colegas da mesa para continuar, até para não perder o raciocínio. Outra questão que não está expressamente na pergunta, mas que é interessantíssima de se tratar, é a questão do banco de horas, que, pela nova legislação, foi autorizada o banco de horas também por acordo individual, enquanto que a CLT anterior, ela só permitia mediante acordo coletivo, desde que haja uma condição, ou seja, que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Isso está lá no artigo 59, parágrafo único da Lei da Reforma Trabalhista. Tá? E o intervalo entre a jornada, como é que ficou? Ou seja, aquele intervalo que ocorre durante o contrato, durante o exercício do trabalho diário. Tá? A legislação anterior previa para as jornadas superiores a 6 horas de trabalho, as jornadas diárias superiores a 6 horas de trabalho, haveria de ter pelo menos 1 hora de intervalo, no máximo 2 horas. A Lei da Reforma Trabalhista alterou essa situação para que, mediante negociação coletiva, autorize-se a redução para 30 minutos. Ou seja, gente, 30 minutos é você sair, comer rapidinho aquela coisa e retornar ao trabalho. Agora, o artigo 611-A da CLT exige que seja mediante negociação coletiva, ou seja, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, onde há intervenção necessária do sindicato. Tá? Continuando, e como é que fica aquela questão do que troca de uniforme, colocação de EPI, lanche, higiene pessoal? Isso era considerado como tempo gasto com atividades preparatórias. Pois bem, gente, antes havia uma construção jurisprudencial já antiga no Tribunal Superior do Trabalho de que este período integrava o tempo de trabalho. Agora, ainda que essas atividades sejam realizadas dentro das dependências da empresa, elas não mais serão consideradas como tempo à disposição do empregador. As atividades preparatórias, higiene pessoal, troca de uniforme, lanche, ainda que realizadas dentro da empresa, não mais são consideradas tempo à disposição do empregador. São alterações bastante questionadas, isso está em polvorosa, os sindicatos preocupadíssimos, várias entidades pensando em ingressar com as medidas necessárias, até porque
atentas à questão da saúde, higiene, condições mínimas de saúde e de higiene do trabalhador, que, na verdade, integram os direitos de personalidade. Né? Doutor Carlos, por favor, poderá me dar uma parte? Está ligado o microfone? Bom, doutora Lia. Então, essa mesma questão com relação ao deslocamento do trabalho para casa e vice-versa, o que é que o doutor tem a colocar, que é o mesmo tema? Eu quero também conseguir a presença da nossa ilustre advogada, a doutora Antônia Dantas. Daqui a pouco ela vai fazer uma saudação. Viu, doutor Carlos? Eu gostaria que falasse sobre isso, porque também tem se questionado. Houve uma mudança significativa com relação a esse aspecto de deslocamento para também não integrar esse período à disposição do trabalhador. É isso? Pois é, Lia. Isso daí era o que se chama em direito, na doutrina do direito, de horas itinere. Esse período que o trabalhador utilizava-se para deslocamento, e principalmente nas situações, especificamente nas situações onde haveria difícil ou impossível acesso, e a própria empresa fornecia aquele transporte. O artigo 58, parágrafo 2º da CLT foi também alterado. E esse tempo dispendido pelo empregado desde sua residência até a sua efetiva ocupação do posto de trabalho e para também o seu retorno, seja caminhando, seja por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo trabalhador, a partir de agora, não será computado na jornada de trabalho e dito expressamente na lei, por não ser tempo à disposição do empregador. Né? São alterações drásticas. Já está aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Saudar os integrantes da mesa, a todos que estão aqui acompanhando o programa em loco, né, aqui no auditório da OAB, subseção de Santo Antônio de Jesus. Saudar aqui os nossos colegas e os nossos ouvintes e também os nossos amigos que nos acompanham pelas nossas redes sociais através da internet. Um adendo aí nessa pergunta, doutor Carlos Tourinho, por gentileza. Existe uma dúvida sobre a responsabilidade da empresa para com o colaborador no seu perímetro externo. Se fala até de 100 metros da empresa, que isso antigamente era uma responsabilidade da empresa. Não sei se essa informação procede, mas os ouvintes estão questionando a empresa na questão do deslocamento, o senhor colocou muito bem aí, mas essa questão da visão de responsabilidade da empresa pelo corpo físico, pela integridade física do colaborador no seu perímetro externo. Isso realmente procede? Houve alguma mudança nesse sentido? Doutor Carlos Tourinho. Olha, honestamente, não verifiquei expressamente alguma mudança específica, mas gostaria de chamar atenção, até pelo que eu acabei de dizer agora, que há uma mudança de paradigma. Veja bem, se essa parte do transporte, da ida e vinda do trabalhador ao seu local, ao seu posto de trabalho para a sua casa e vice-versa, não configuram tempo à disposição do empregador, acho que há uma lógica um tanto quanto, eu diria que é uma malandragem. Pode haver uma malandragem jurídica, sim, no sentido de um entendimento de que não há responsabilidade da empresa. Então, é algo que passará a ser construído caso a caso. Nós vamos verificar essa situação específica no decorrer do tempo, da aplicabilidade, da aplicação efetiva da reforma trabalhista, para sabermos, para termos uma resposta mais exata sobre esse questionamento. Questão da terceirização. Muita gente tem dúvidas sobre isso, inclusive a veiculação, aí também a ventilação, de que essa terceirização nos moldes atuais vai tirar, ou já está tirando, muitos postos de trabalho que são efetivos na atualidade. Como realmente está funcionando a partir de agora a terceirização dentro da questão do trabalho, dos contratos de trabalho? Ótimo. Excelente. Para uma pergunta inteligente, uma resposta sábia. Doutor Carlos Tourinho. Veja bem, na verdade, desde, salvo engano, março de 2017, que já foi sancionada a lei da terceirização, e a mudança, basicamente,
foi que, a partir de então, a terceirização pode ocorrer, a chamada terceirização pode ocorrer em qualquer atividade da empresa, seja ela atividade fim ou seja ela a sua atividade meio. Para a atividade fim, antes era inconcebível, mas agora já é possível, inclusive situações teóricas em que uma empresa funcione apenas com um sócio e todo, embora tenha um enorme cabedal de produção, pode ser toda inteira terceirizada, tá? O que é que mudou? De fato, a observação quanto à questão da fragilidade que isso coloca nos postos de trabalho, eu diria que há já indícios fortes da precarização do trabalho que a terceirização ocasiona. Mas, especificamente em relação à reforma trabalhista, o que houve em relação à terceirização foi uma alteração, uma mitigação para a recontratação como terceirizado daqueles que eram empregados efetivos. Porque seria efetivamente muito ruim você dispensar imediatamente, alterar, na verdade, aquele contrato de emprego, aquela relação empregatícia, para contratá-lo através de uma empresa terceirizada. Então, houve, na verdade, uma determinação do prazo mínimo de 18 meses, 1 ano e 6 meses, né, para a recontratação daquela pessoa de outra forma, através de terceirização. Doutor Fabrício. Está ouvindo bem aí? Doutor Fabrício. Doutor Fabrício de Castro, conselheiro federal da OAB Bahia. Eu quero salientar para vocês, já está aí, quais são os telefones para contato? Bom, quem quiser entrar em contato, fazer perguntas, é o 3631-2924, o 3631-9500, são os nossos telefones abertos aí, dentro da nossa programação, para você fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida aqui nesse Andaiá Urgente especial sobre a lei trabalhista, reforma trabalhista, aqui direto da sede da subseção da OAB em Santo Antônio de Jesus. Doutor Fabrício, por gentileza. Doutor Fabrício de Castro, se não tiver, veja se o microfone está... 100% agora. 100%. Pronto, esse é o nosso conselheiro federal. Pedro, eu quero dizer que eu concordo 100% com o que o doutor Torinho colocou. A terceirização da atividade fim, ela é muito ruim, não só no caso concreto. No que se refere à economia do Brasil, ela vai ter um impacto muito grande. Porque a precarização dos empregos, ela vai significar, a médio prazo, não, já posso dizer até a curto prazo, mas a médio e longo prazo o efeito é muito maior, uma diminuição da remuneração. Porque ninguém vai fazer uma terceirização em longo alcance se não for para pagar menos. E o que é que isso acontece? Quando as pessoas ganham menos, elas gastam menos. Se elas gastam menos, o supermercado vai vender menos, o comércio vai vender menos, a feira vai vender menos, e aí nós vamos ter um ciclo de menos geração de emprego. Ou seja, essa reforma trabalhista, que é uma reforma, teoricamente, visando atender o interesse do empregador, ao longo dos efeitos dela, ela vai se voltar contra o próprio empregador. Um detalhe, doutor Fabrício, essa questão aí da terceirização com essa carência, né, de 1 ano e 8 meses, não é isso? Para que o indivíduo volte a prestar serviços para a empresa. Se a empresa precisar daquele serviço novamente num prazo menor que esse, como é que fica? Não é? O indivíduo não vai mais poder prestar serviço, ou aquela empresa não vai mais poder atender a empresa contratante, tem que se procurar uma outra que seja semelhante, não é? Então fica esse antagonismo aí, não é? São questões importantes de se abordar. Observe. Primeiro, como eu falei, o impacto que isso terá na economia será muito grande. Ao longo de 5, 10 anos, nós vamos sentir isso de forma muito clara. Anos atrás, o Brasil crescendo, nós vimos como a economia funcionou, as pessoas ganhando mais, morando melhor, comprando televisão, comendo mais restaurantes abrindo, mais negócios, ou seja, havia uma economia
pulsante. Essa terceirização, ela puxará a economia brasileira para baixo. Ela trará toda essa situação. E tem mais. Sua colocação é perfeita, sua pergunta é perfeita. Eu acho apenas que, se for um contrato temporário, é diferente o empregado temporário daquele que não é temporário. Um emprego temporário, ele terá o emprego temporário. No Natal, a loja poderá fazer uma contratação temporária por 7 dias, por uma semana. É diferente daquela pessoa que é contratada para ser terceirizada por período perene. Agora, em toda a questão, há também um lado positivo. Eu penso que esta última reforma trabalhista, em relação à terceirização, ela trouxe um ponto positivo. Qual é esse ponto positivo? Ela obriga a empresa a dar ao terceirizado as mesmas condições do seu empregado nas dependências. Isso realmente é uma melhoria. A gente tem que reconhecer, porque nem tudo é um mal absoluto. Então, hoje, se uma empresa tem um refeitório e ela tem um serviço terceirizado, o empregado terceirizado, o funcionário terceirizado, tem direito a comer naquele refeitório. Se o empregado daquela empresa tem o direito ao transporte, o terceirizado terá direito ao transporte. Se essa empresa fornece aos seus empregados condições de higiene, de saúde, de segurança, ela também terá que oferecer ao serviço terceirizado. Então, embora eu pense que, sob o ponto de vista macro, a terceirização é um mal, sob o ponto de vista do caso concreto, em algumas situações, ela melhorará a situação do servidor que é temporário. Veja, é importante que... Você acha que essa mudança beneficiou alguma coisa o trabalhador, doutor Tourinho? Você fala da terceirização? Sim, não, no geral, essa nova legislação, no geral, ela beneficiou o trabalhador, o empregado, o funcionário? Olha, no meu ponto de vista pessoal, não. Eu não vi nenhum elemento efetivo. Talvez sim a pessoa do terceirizado, como bem colocou aqui doutor Fabrício, porque antes a legislação o colocava em uma situação ainda mais precária e pelo menos a nova a CLT previu essa necessidade de equiparação. Mas, no geral, Pedro, sendo sincero, eu não vejo nada positivo para o trabalhador. Inclusive, a própria fundamentação de que a CLT precisava ser modernizada, de que o processo trabalhista haveria de ser mais célere, eu acho que esses argumentos que fundamentaram toda a reforma, eles se perdem um pouco. Eu particularmente, não vejo nenhum elemento positivo para o empregado. Para o empregador, vários. Ô Pedro, eu queria fazer uma consideração sobre essa pergunta. Eu acho que, independente de se discutir um ponto ou outro da reforma, o mais importante é discutir a lógica, é discutir a finalidade maior. E é muito ruim para o nosso sistema, é muito ruim para o empregado, a forma como foi conduzida a reforma. Observe, não quero nem discutir a questão do processo legislativo, que é reconhecidamente viciado. Se fez o processo legislativo dizendo, olha, existem inconstitucionalidades, mas deixa que veta depois. Mas observe, a reforma trabalhista criou uma situação de manifesta vedação ao acesso à justiça. As pessoas vão parar de reclamar. As pessoas vão parar de reclamar. Haverá uma diminuição sensível do número de reclamações. E eu vou lhe dizer, essa diminuição não ocorrerá porque os direitos estão sendo respeitados, não. Essa diminuição ocorrerá porque as partes deixarão de reclamar com medo da sucumbência. No evento da ABRAT, eu fui para a abertura do evento da ABRAT, e um advogado muito conhecido, Associação Brasileira de Advocacia Trabalhista, fez um evento grandioso. Mando aqui um abraço para o doutor Jorge Lima, presidente da ABAT. Fez um evento grandioso. Já foi, grande presidente. Meu presidente, eu sou inscrito lá. O que é que acontece? O doutor Carlinhos Oliveira, um advogado muito respeitado, ele contou uma história
de uma tese que ele defende já há 20 anos e que um cliente dele procurou ele naquele dia, no dia da abertura do Congresso, para ele desistir da ação. Ele disse, mas rapaz, essa tese é uma tese vitoriosa, eu estou vencendo há 20 anos. O cliente dele respondeu a ele, doutor, eu sei que a chance de ganhar é grande, mas se eu perder, eu vou arcar com a sucumbência. Então, o que é que haverá isso? E o advogado não ganha, não. Quem estiver pensando que o advogado vai ganhar mais porque tem sucumbência no justiça do trabalho, está enganado. O advogado do empregador não ganhará porque, em 90% das vezes, o empregado é um hipossuficiente que não tem condição de pagar. E o advogado de reclamante, porque, teoricamente, ganharia com a sucumbência, não vai ganhar porque haverá uma diminuição muito grande, mas muito grande mesmo, das reclamações. E isso me preocupa. Por que me preocupa? Porque se houve uma evolução, e houve, é inegável que o Brasil, na matéria trabalhista, nos últimos 70 anos, ele não parou no tempo. A pessoa diz, olha, a CLT de 44. Mas de 44 para cá, a evolução é muito grande. Se melhorou em saúde do trabalhador, se melhorou em segurança do trabalhador, se melhorou em respeito aos direitos do trabalhador, porque a Justiça do Trabalho funcionava, porque tínhamos sindicatos fortes. Então, a lógica que hoje eu estou vendo é o seguinte: havendo o respeito ao direito do trabalhador, está tudo lindo, ele vai, faz o acordo, tudo maravilhoso. Mas naquelas hipóteses em que os direitos não forem respeitados, muitas vezes nós vamos ver uma situação do direito ser desrespeitado sem que seja possível ir à Justiça do Trabalho, porque o coitado do empregado não terá a condição de ir à Justiça com medo da sucumbência. Doutor Humberto, o presidente da subseção OAB Bahia, foi na sua gestão que a gente ganhou esse espaço fabuloso, foi isso? Não, de jeito algum. Foi na gestão do meu amigo e irmão José Batista, a quem... Humberto, falar em Batista, Humberto, falar em Batista, quando eu olhei para o doutor Júlio... Mas eu fiquei aqui satisfeito de ver Batista aqui. Estava preocupado com ele, viu? Não fique porque eu soube, me disseram, não vou dizer quem foi, me disseram que ontem ele passou mal, que quase morre durante 7 segundos, aí depois ressuscitou. Eu não sei o que foi que aconteceu. Meu time não caiu, continua na primeira divisão. A quem, Pedro, nesse momento de homenagens, foi uma grande luta da gestão de Batista, essa sede, e graças a Deus foi um compromisso realizado pelo presidente Luiz Viana. Na época, Fabrício era vice-presidente, e hoje a gente tem esse espaço maravilhoso, certo, que serve à advocacia da nossa subseção. Mas você não está calçando aí a rua? Não, calçando quem está a prefeitura. Foi um pedido nosso e, graças a Deus, realizado, o pedido de todos nós, de Batista, de Lia, de Dorothy, Rose, Shirley, toda a advocacia que sempre lutou por esse calçamento que vai dar mais dignidade à nossa sede, mais dignidade à nossa advocacia. Pedro, uma das preocupações nossa da subseção é em relação a isso que Fabrício acabou de falar, é em relação à advocacia. O que a gente viu agora aí, após a aprovação dessa reforma, uma diminuição imensa de ações trabalhistas. E como bem falou Fabrício, não quer dizer que todos os direitos estão sendo assistidos. É realmente esse receio, não só dos advogados, como da parte em interpor uma ação. Então, isso nos preocupa muito, porque a cada dia que passa, o número de advogados está crescendo demais, e com uma advocacia que é tida como célere, que o retorno, inclusive financeiro, para os advogados mais rápido e de uma melhor forma, e a gente vendo hoje que essa porta está se fechando. Esse é um medo que a gente tem aí, a gente, nesse momento, em TATC, trazendo Carlos Tourinho e Fabrício para nos dar essa aula e nos passar esse conhecimento em relação a essa reforma trabalhista, essa preocupação que a gente tem a agradecer a você, Pedro, por essa iniciativa de que a gente passar esse conhecimento para os nossos colegas. Já tivemos aqui um curso aqui promovido pela ESA com nossa colega Andrea Marques. Tivemos um curso também realizado pelo vice-presidente Adriano Balbino, a quem eu mando um abraço, e doutor João Gabriel, qual teve
como palestrante, o juiz aqui da Justiça do Trabalho, doutor Fabiano, que é essa preocupação que a gente está tendo com os colegas de poder estar discutindo e tomando mais conhecimento sobre essa reforma, que a gente está vendo que já está prejudicando a advocacia. Quanto mais prejudicar os trabalhadores. Verdade. Sem sombra de dúvida. Só pegando um gancho da sua pergunta ao nosso colega Carlos, mais cedo eu comentava com a doutora Shirley e outros colegas na sala da OAB sobre essa questão dessa limitação dos pedidos. A reforma trabalhista, ao meu ver e ao ver da maioria da classe dos advogados, trouxe um retrocesso muito grande. Nós hoje estamos engessados. Recentemente saiu uma reportagem que o número de reclamação trabalhista caiu mais do que 60% no TRT da 5ª região, que é o TRT do nosso estado. Então, isso preocupa muito. Então, essa reforma veio trazer uma limitação dos pedidos, consequentemente, veio trazer também uma limitação muito grande na advocacia trabalhista, que é essa advocacia que realmente a grande maioria hoje dos colegas sobrevive. Isso é lamentável. Verdade. Agora, doutora Dorothy, pode passar para a doutora Dorothy, porque ela... Pois não, doutora. Também pegando o gancho aqui, eu gostaria de ratificar as palavras aqui dos ilustres colegas, doutor Fabrício, doutor João Batista, porque realmente a nossa advocacia, ela está, assim, sentindo demais essa reforma trabalhista. A OAB, como instituição democrática que atua em defesa da sociedade, ela tem o dever de defender os interesses da sociedade e, no entanto, o que a gente tem visto é redução de ajuizamento de ações, não por respeito às leis, mas por desrespeito aos direitos das partes que estão sendo inibidos, constrangidos a não ajuizarem a ação, né? Então, essa reforma trabalhista trouxe realmente inovações. Eu digo que essa reforma ela foi elaborada de forma bastante inteligente, não é? Porque por trás de toda essa situação tem um interesse muito maior aí, que é, no futuro, médio ou macro, acabar com os direitos trabalhistas. Infelizmente. Essas são as palavras da nossa doutora Dorothy. E também a doutora é do Observatório... Do Observatório Social. E eu gostaria, aproveitando aqui também, depois, no momento oportuno, de deixar aqui um ponto que eu também gostaria que os ilustres participantes pudessem também me falar, o posicionamento deles, que é a respeito da quitação anual. O que os ilustres participantes entendem a respeito desse ponto, dessa inovação que a reforma trabalhista trouxe e que eu já tenho até também a minha visão a respeito, que é extremamente negativa aos trabalhadores, ao direito do trabalhador. Mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês a respeito dessa questão. Quitação anual. Bom, veja bem. Pedro, só para complementar as palavras da doutora Dorothy, eu pensei em tratar deste assunto, ela se antecipou. Essa questão da quitação anual é realmente muitíssimo delicada e seria importante que o colega aí tocasse neste assunto, como também a questão da obrigação solidária e da obrigação subsidiária, que também é um outro assunto que mudou nesta reforma. Veja, nós temos um ouvinte também, tem perguntas, doutor Tourinho, quitação solidária, Edilson. Pois é, temos aqui uma série de perguntas, entre elas, como eu destaquei, algumas vindas de Jacobina, da Rádio Jaraguá. Uma diz o seguinte, boa tarde a todos, sou motorista, gostaria de saber se com a nova lei trabalhista é possível entrar na justiça após a rescisão de contrato. Ele aproveita para parabenizar a nossa rede baiana de rádio pela iniciativa, é o Marcelo Santana, da Praça Castro Alves, em Caldeirão Grande. E só ainda mantendo algumas perguntas vindas de Jacobina, Maria Bernadette Miranda, também lá ouvinte da Rádio Jaraguá, residente na Travessa Santa Terezinha, bairro Líder, em Jacobina. Ela pergunta como funciona a hora extra. Acho que os senhores até já discutiu, já explanou sobre esse tema, né? Como funciona a hora extra, como fica a negociação das folgas. Na prática, o trabalhador precisa assinar um papel
para firmar esse banco de horas? É o questionamento que ela traz. E um outro ouvinte também trabalha com carteira assinada, quer saber se perderá algum direito. Ele diz: o meu salário pode ser reduzido? Ela, aliás, Aline Vilas Boas da Conceição, também moradora lá do bairro do Arroz, na cidade de Miguel Calmon, também ouvindo através da nossa Rádio Jaraguá. Então, uma série de perguntas, entre outras aqui, infelizmente não dá para a gente ler todas ao mesmo tempo, mas já deixa aí para os senhores, após um bloco que a gente vai fazer, um pequeno bloco de intervalo. Pedro, como a gente está vendo a participação muito grande dos ouvintes de Jacobina, mandar um grande abraço para a presidente de lá, a doutora Marilda, grande colega nossa aqui, e para Joel, o ex-presidente. Com certeza aqui é um abraço dado por mim, por Lia e por Batista, que temos um carinho e uma consideração muito grande. A OAB agora acabou de homenagear Marilda com uma medalha, e muito justa essa homenagem, porque é uma grande presidente. Então, Jacobina está muito bem servida com a presidente Marilda. Ok, doutora Marilda, muitas boas para a doutora Marilda. Retornando à janela da cidadania, o programa Cidadania, Direitos e Deveres. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do nosso conselheiro, o homem que entende bastante de direito do trabalho, doutor Carlos Tourinho, a presença do presidente da subseção OAB, doutor Humberto, torcedor do Vitória, o cara de primeira linha, o cara que tem realmente uma visão extragalaxal. E o doutor Fabrício de Castro, que realmente ele está torcendo também pelo Vitória. Ora, aqui, doutor, qual é que está lá em Jacobina ligado? Doutor João Vitória, um abraço no coração. Doutora Marilda, um abraço. Lia está mandando um abraço para vocês, para os dois. Doutor Fabrício, a galera toda aqui. Humbertão, obrigado aí, porque você está ouvindo e está me corrigindo de forma positiva aqui o microfone. Edilson, as perguntas. Quem deixou até uma mensagem também aqui foi o professor Clóvis Ezequiel, né, o secretário de Trânsito e Transporte do município, né, disse não pôde vir, mas está ouvindo, está acompanhando o programa. Agora, deixando aqui as últimas perguntas que nós deixamos antes, na verdade, do bloco, uma do motorista lá de Jacobina, que ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se a nova lei trabalhista é possível entrar na justiça após a rescisão do contrato, né? Uma outra pergunta deixada foi com relação a como funciona a hora extra, né? Como fica a negociação das folgas. Na prática, o trabalhador precisa assinar um papel para firmar esse banco de horas? E quem trabalha com carteira assinada perderá algum direito? Corre o risco de ter o salário reduzido? Doutor Carlos Tourinho. Prezado ouvinte, vamos começar aqui com a primeira pergunta, logicamente, se é possível ajuizar a ação após a rescisão do contrato de trabalho. Logicamente que sim, né? A pergunta talvez venha diante de tantos questionamentos, de tantas dificuldades que se apresentam. Mas a verdade é que o trabalhador, os advogados, não podem se acovardar. O momento é um momento de ampla reflexão. Talvez daí uma redução tão brusca, imediata, de reclamações trabalhistas. Por quê? Porque nós, advogados trabalhistas, estamos aguardando para entender um pouco melhor como vai se comportar o Poder Judiciário diante da reforma trabalhista. Logicamente é possível, os trabalhadores devem lutar por seus direitos, mas cabe aos advogados explicar detalhadamente aos seus clientes quais são os riscos, o que é que tem que ser pedido, e até se precaver, fazer uma coisa mais cuidadosa para pedir justamente o que tem direito. Não caberá mais com as vênias aos colegas que faziam reclamações infinitas, isso que iam de A a Z12, porque passava da letra Z, tinha Z1, Z2 e tal, e muitas vezes sem fundamentação. Isso não cabe mais, porque, como foi dito aqui, há risco de sucumbência e etc. Em relação à redução do salário, essa é uma questão importantíssima, porque, respeitado o salário mínimo, há previsão expressa na nova CLT, através da reforma trabalhista, de que há possibilidade de redução de trabalho através de negociação coletiva, certo? Acordo ou convenção coletiva de trabalho,
mas com uma observação. Se houver a redução de salário, tem que se garantir estabilidade ao empregado durante o período em que essa convenção coletiva de trabalho ou esse acordo coletivo de trabalho tenham duração, que é de 1 a 2 anos, certo? Em relação também à pergunta do banco de horas, da ouvinte que estava preocupada se vai ter que assinar um papel. Pela letra inicial da Lei 13.467 seria necessário, mas era tão absurdo que o próprio presidente Michel Temer, através de medida provisória, alterou essa questão e só será permitida essa questão do banco de horas mediante acordo coletivo e, como disse anteriormente, excepcionalmente no caso de estabelecimentos de saúde, através de acordo individual. Bom, para uma pergunta inteligente, uma resposta também inteligente. Já está aí alguma indagação, alguma pergunta? Já está aí, Júnior? É isso aí. Opa, muito bem. Também torcedor do Vitória? Não. Torcedor do Bahia. Nem todo mundo é perfeito, né? Acontece nas melhores famílias, né? Mas trazer aqui uma pergunta, algumas perguntas também dos nossos ouvintes aqui de Santo Antônio de Jesus, da Andaia FM. Boa tarde, gostaria de saber sobre qual a posição dos presentes sobre uma das maiores irregularidades, na opinião dele, né, da reforma trabalhista. A terceirização da atividade fim, a redução da responsabilidade do empregador. O senhor já começou a pontuar sobre esse assunto, doutor Carlos Tourinho. Outra ouvinte, estou aqui ligada, pede ao doutor Carlos para falar da importância da convenção coletiva. E outro ouvinte aqui gostaria de saber sobre as homologações. Segundo informações, as homologações serão feitas na própria empresa. Essa informação procede? O nosso ouvinte Álvaro, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. E eu já coloco também uma pontuação aí sobre essa questão da homologação, que é uma pergunta que eu ia fazer, né, também. Como fica a situação dos sindicatos? Estão realmente fragilizados, já que agora, pela lei nova, o empregado basta levar um documento expedido pela empresa e a sua carteira de trabalho para fazer a homologação. Quem vai garantir que essa homologação, que essa rescisão está feita de forma correta, que todos os direitos estão sendo respeitados, todos os cálculos estão sendo feitos dentro daquilo que é a realidade daquele trabalhador que está deixando seu posto de trabalho? Doutor Carlos Tourinho. Bom, iniciam várias questões, eu consegui pegar algumas aqui e me corrijam se deixar passar alguma coisa. Primeiro, essa questão do direito coletivo. Eu acho que várias perguntas aí tem... eu vou resumir aqui um quadro para tratar do direito coletivo do trabalho, do direito sindical e das consequências que a reforma trabalhista trouxe para o direito sindical. A primeira, e já aqui pontuada, está lá prevista no artigo 477-A, que prevê o fim da homologação obrigatória da rescisão do contrato de trabalho no sindicato da categoria profissional. Havia, logicamente, uma eficácia liberatória, caso a homologação ocorresse lá, e havia um dever do sindicato laboral de verificar se aquela homologação seguia os requisitos legais, os requisitos mínimos. Pois bem, agora com a nova legislação, isso não é mais uma obrigação, não há mais, na verdade, houve a extinção dessa homologação. Tá? E isso, mas não foi só isso que enfraqueceu os sindicatos. A nova lei trouxe o fim do imposto sindical, que era aquela contribuição que era obrigatória, agora passa a ser opcional, de que todos os trabalhadores deveriam pagar um imposto equivalente a um dia do trabalho por ano, certo? E esse valor era direcionado aos sindicatos justamente para que ele pudesse custear as suas atividades que são impostas por lei. Por exemplo, cabe ao sindicato a representação da categoria e continua cabendo, inclusive em substituição processual, em ações coletivas, inclusive a assistência
sindical na Justiça do Trabalho, e agora de uma forma muito mais difícil, porque com recursos tolhidos, com uma própria dever de fiscalização daquelas relações completamente abalado. Outro ponto que tem que ser considerado é se o Ministério do Trabalho vai ter condições de atender essa demanda no seu tempo agora aumentada, né? Para que eles possam fazer as homologações, corrigir ou não as homologações. Eu acho que essas questões, na minha modesta opinião, serão objeto, sim, de reclamação trabalhista. Eu acho que muitas vezes, eu até diria que a maioria das reclamações trabalhistas que já existiam antes da reforma decorriam justamente de pedidos relativos a parcelas rescisórias. Agora, então, há uma tendência, diante da falta de uma fiscalização, diante da falta de uma homologação assistida por um sindicato, de que essas reclamações venham a ser aumentadas. Claro que, neste momento, como disse anteriormente, estão todos aguardando para ver como se comporta a Justiça. Mas, em relação a parcelas rescisórias, é inaceitável. É inaceitável. São garantias constitucionais, são garantias de direitos sociais, são conquistas do nosso país, são conquistas internacionais de proteção ao trabalhador, que é hipossuficiente. Em relação aos seus empregadores, ele é hipossuficiente, embora aqui com a nova legislação criou-se até a figura do hipersuficiente, que é aquele trabalhador que ganha até 2 vezes o teto da Previdência Social, algo em torno de R$11 mil. Este pode até submeter sua rescisão, sua dispensa a arbitramento, né, a Câmara Arbitral. E o próprio termo hipersuficiente já é um absurdo, porque se a pessoa é suficiente, como é que ela é mais forte que o empregador? É isso que quis dizer a lei. Então, temos algumas distorções que precisam ser olhadas com muito cuidado na nova legislação. Edilson Oliveira, Temos mais perguntas, sim, mas destacando também aqui, agradecendo a presença do nosso amigo Mascarenhas, da TV SAD, também registrando tudo aqui nesse nosso evento, esse programa especial Cidadania, Direitos e Deveres. O ouvinte pergunta aqui com relação aos contratos intermitentes de trabalho, né, que é uma novidade nessa reforma, inclusive destaca que recentemente matéria veiculada mostra que caso o trabalhador não atinja o número de horas necessárias com relação à contribuição previdenciária, tem que cobrir essa diferença, né? Aí, qual a visão de vocês com relação a isso e o que pode ser feito caso esse salário não atinge? Realmente é obrigatório cobrir essa diferença nas questões e também se pode, outra pergunta que ela já emenda aqui, se é possível mudar, uma vez contratado o contrato intermitente, assinado o contrato intermitente, se é possível fazer essa alteração caso o trabalhador se sinta prejudicado. Bom, estamos aqui com a presença do conselheiro federal, Dr. Fabrício de Castro, com o presidente da subseção OAB Santo Antônio, Dr. Humberto, e do renomado também advogado, Dr. Carlos Tourinho. Dr. Carlos Tourinho também é um grande torcedor do Vitória, não tenho dúvida alguma. Pois não, sua resposta. Ai, meu Deus, eu já fui classificado como Irapuru, agora como torcedor do Vitória, beleza. Confirma a minha palavra? Não, eu sou torcedor do Bahia, certo? Graças a Deus, mas como você disse, ninguém é perfeito, né, Pedro? É verdade. Rapaz, a próxima vez, por favor, viu, traga o torcedor do Vitória aqui para a mesa, aqui comigo. Muito bem. Essa questão do trabalho intermitente, é uma excelente pergunta do ouvinte, é realmente uma inovação, tá? Através do trabalho intermitente, a pessoa não necessariamente tem que trabalhar aquela jornada inteira. Ele pode trabalhar, por exemplo, 4 horas durante 6 horas durante 4 dias na semana, ou ter trabalho de acordo com a necessidade do empregador. Esse contrato tem que estar registrado, inclusive na carteira de trabalho, mas ele traz algumas situações um tanto quanto
muito esdrúxula, teratológica. E essa situação, salvo engano, a contribuição é 187, contribuição mínima do trabalhador é 187 para a Previdência Social. Então, pegando esse gancho do trabalhador que trabalha 4 horas por dia, 6 vezes por mês, com salário mínimo hora, que equivale a R$ 4,81, e recebendo um salário mínimo mensal, nesse ponto, pela sua quantidade de trabalho prestado, de R$ 115, ele vai ter que contribuir com 187, sendo que a empresa vai recolher, a parte da empresa vai recolher R$ 23,09 e ele teria que pagar R$ 164,31 mais do que ele recebe. Isso é uma situação teratológica, isso é uma situação esdrúxula. Isso vai ser exigido, olha, pelas regras, pela própria exigência da Receita, no pagamento das contribuições sociais, tal, isso vai dar muito pano para manga. A gente vai ter que ver como fica essa situação, tá? Mas só esclarecendo um pouquinho mais sobre o que é o trabalho intermitente. É aquele trabalho no qual o trabalhador, com pelo menos 3 dias de antecedência, vai solicitar a prestação do serviço direitinho, conforme contratado, pela quantidade de horas descrita, tudo direitinho, e o trabalhador tem o prazo de 24 horas, esse prazo foi alterado pela medida 808, medida provisória 808, 24 horas para responder aquele chamado. E se ele não responder, presume-se que ele renunciou. Presume-se a renúncia, tá? Ele pode também recusar a oferta, e isso não vai descaracterizar não vai descaracterizar a subordinação do contrato de trabalho, certo? É essa a questão. Uma vez aceitada a oferta para o comparecimento ao trabalho, certo? Essa parte que descumprir anteriormente ainda teria que pagar a multa de 50% da sua remuneração, algo que também foi revisto através da medida provisória 808. Outra pergunta, doutor, com relação ao trabalho das gestantes e a insalubridade, que é outra situação que tem preocupado muito as mulheres no mercado de trabalho. Bom, eu quero avisar aqui, doutor Torinho, que a doutora Marilda, a nossa presidenta de Jacobina, mandou uma mensagem aqui, especial para o WhatsApp do nosso Fernando Henrique, que também é um cara sui generis, bem articulado. Ele mandou uma mensagem muito bonita para os 3, para a bancada aqui, especificando. Não é isso, doutor Fabrício? Doutor Fabrício, que é torcedor do Vitória, acabou de ouvir também o nosso... Você leu, não leu a mensagem da doutora Marilda mandou? Já está aí, ele vai responder, viu, doutor Torinho? Eu li, mas estou até tonto aqui. A gente vem para cá e fica sendo agredido. Porque me chamar de torcedor do Vitória, eu quero esclarecer. Que eu sou bicampeão brasileiro. Eu sou tricolor. Vai disputar a Sul-Americana também. Vou disputar a Sul-Americana e o ano que vem a Libertadores. Está esclarecido, doutor Pedro Barroso? Realmente. Eu soube que o senhor é torcedor. Eu sou torcedor do Bahia. Eu soube. Vai salvar. Eu soube, inclusive, que o senhor é torcedor do Corinthians. Eu sou torcedor, você já sabe que eu sou. Eu sei que o senhor é torcedor do Corinthians, que o Vitória é seu segundo time, é o vice. Não. Eu sou torcedor do Vitória. Tá vendo? Eu recomendo ao doutor Pedro Barroso, ao professor Pedro Barroso, que mude de time logo, fica aí perdendo tempo. Eu vou responder aqui. Primeiro, mandar um grande abraço à doutora Marilda, a nossa presidente, nossa medalha Rui Barbosa, para mim, sem sombra de dúvidas, uma das maiores dirigentes de ordem da Bahia e até do Brasil. Marilda fez uma pergunta aqui no Zap sobre o impacto da reforma trabalhista na advocacia. E o impacto, como a gente discutiu no início do programa, é muito grande, porque é uma reforma que tem uma lógica de tornar inacessível a justiça do trabalho. À medida em que a parte sofre um risco de sucumbência, ela deixará de reclamar. E se ela deixará de reclamar, o advogado terá menos processos, seja ele de reclamante, seja ele de reclamado. A sucumbência, eu digo mais, doutora Lia, a sucumbência que, para muitos, inclusive, eu confesso que achava lá atrás que a sucumbência poderia ser uma coisa boa. Muitos achavam que era uma coisa boa. Nas hostes da Justiça do Trabalho,
durante muito tempo, na época em algum momento lutamos por isso. E hoje a gente enxerga o seguinte: o advogado de reclamado não receberá sucumbência porque advoga contra o hipossuficiente. E o advogado do reclamante não receberá também, por quê? Porque ele terá um impacto muito grande nas suas reclamações. Eu vejo hoje as pessoas deixando de reclamar os seus direitos porque tem o ônus da sucumbência. Então, a Justiça do Trabalho, que ao longo de 70 anos teve uma grande evolução, que as condições do trabalhador brasileiro, Pedro Barroso, melhoraram muito em 70 anos, mas não foi pouco não, elas melhoraram muito em 70 anos. E hoje, com o enfraquecimento dos sindicatos, com a questão da inacessibilidade da justiça, com o risco que tem o empregado de sofrer o ônus da sucumbência, eu penso que veremos algumas situações de alguns ilícitos prosperarem, porque a parte vai deixar de reclamar na Justiça do Trabalho. Então, respondendo objetivamente a Marilda, a reforma trabalhista é um desastre para a advocacia. Bom. Temos 3 minutos para concluirmos, Jataí. Um colega aqui falou sobre isso, eu também, só na questão da quitação anual. 1 minuto sobre isso. Quitação, doutor Tourinho, o Irapuru. Vejam bem. Manda um abraço. Vejam bem, essa questão é uma forma, talvez, de amenizar o que foi feito ao direito sindical, de uma forma geral. Então será possível uma quitação anual, terá que ser feita no sindicato laboral e sinceramente, é somente isso. É uma tentativa de amenizar os ataques tão fortes que foram feitos. Dizer que manteve o sindicato vivo. Tem 2 outras questões que foram aqui levantadas. Eu vou tentar 3 minutos, 2 agora, né? Falar rapidinho. Primeiro, só uma observação em relação a essa questão da sucumbência que eu ouvi e estava me coçando aqui, eu precisava falar. É que para o empregado, para o reclamante, ainda que beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, os créditos que ele obteve na própria ação ou até em outro processo serão responsáveis pela sucumbência, o que é absurdo. Isso, para mim, é uma deturpação. Isso daqui é um atentado ao acesso à justiça. E eu não acredito, para mim, é algo inconstitucional. E eu não acredito que o Poder Judiciário, e principalmente o Poder Judiciário baiano, com magistrados tão preparados, mantenham um entendimento nesse sentido. A segunda questão é das empregadas gestantes e o trabalho insalubre. De fato, a Lei 13.467 trouxe essa pérola, dizendo que, tratando da possibilidade da empregada gestante ou lactante não se afastar do trabalho em atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, exceto, esse era o texto inicial, quando apresentasse atestado de saúde emitido por médico de confiança, de sua confiança. Pois bem, esse é outro artigo que demonstra como foi assodada a reforma, porque a medida provisória 808 também alterou esse texto, de forma que essas empregadas gestantes e lactantes ficam afastadas de quaisquer atividades insalubres quando durar a gestação, a amamentação, salvo em grau médio ou mínimo, e desde que voluntariamente apresentem laudo que autorize a permanência nas atividades. Eu acredito que nenhuma empregada gestante ou lactante em perfeito juízo vai apresentar laudo, voluntariamente, um laudo que autorize a atuar em áreas insalubres. Bom. Aquela questão da livre e espontânea pressão? Talvez, né? Agora, Pedro, só sem querer interrompendo já, né? É que estamos chegando aqui ao finalzinho do programa, né? Mas agradecendo aí a imensa audiência, né? Agradecendo a todos os convidados, ao doutor Carlos Tourinho, também doutor Humberto Lúcio e o doutor Fabrício de Castro, né? Pela presença, pela participação, por nos trazer essas informações todas. Agradecer às emissoras da Rede Baiana de Rádio
que juntas prestam esse serviço aí para a população, né, levando informação. Informação é tudo, e nesse momento tão conturbado, né, de tantas mudanças, tantas alterações, e o público está sedento dessas informações, e você e os senhores vieram hoje aqui para nos ajudar a levar essas informações para os ouvintes. Então, os nossos agradecimentos, tenho certeza que trazendo muita informação mesmo, levando o público que está ouvindo, está realmente absorvendo essas informações trazidas pelos senhores, né? Mas, só para a gente fechar também, que não deu tempo a gente fazer esse questionamento, de um ouvinte que deixou aqui querendo saber como funciona esse conceito do negociado que prevalece sobre o legislado. Seria, no caso, uma última pergunta, digamos assim, para a gente fechar o programa. Só vem casca de banana boa, né? Bom. Pois não, doutor Carlos Tourinho. Vejam bem, prezado ouvinte, essa questão é outra questão que teve uma enorme relevância, uma enorme importância nas alterações trazidas pela nova legislação, a Lei 13.467. Veja bem, o artigo 611-A da CLT passou a prever que convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho vão ter prevalência sobre a lei quando dispuserem de um rol de direitos que está previsto lá entre o inciso 1 ao inciso 15 daquele artigo da CLT. Dentre essas matérias que poderão ser observadas, banco de horas, pacto de jornada de trabalho, observando limites condicionais, adesão ao programa de seguro-desemprego, plano de cargos e salários, enquadramento do grau de insalubridade. Eu não sei como é que é isso, se os sindicatos têm mesmo essa capacidade técnica, porque para mim isso é científico. O grau de insalubridade tem que observar critérios impostos pelos órgãos competentes, mas está aqui, participação de lucros, etc. Me chama muita atenção o que está escrito no parágrafo 3º desse artigo, que diz o seguinte: se for pactuada cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Eu já tinha dito isso aqui antes, mas é importante a gente chamar isso bastante atenção. Se houver redução de salário ou de jornada, tem que se garantir essa proteção contra a dispensa imotivada do empregado. E tem uma outra também inovação que diz que o acordo coletivo de trabalho, ou seja, aquela negociação coletiva que é firmada pela empresa ou pelo grupo de empresas com o sindicato laboral, ele vai prevalecer as suas normas sobre a convenção coletiva de trabalho que envolve o sindicato patronal e o sindicato laboral. Ótimo. Doutor Luciano Sampaio, doutor Humberto Lúcio, mandou aqui pelo zap, ele é de Camaçari, disse que foi seu colega de infância. Disse, doutor Humberto Lúcio foi meu colega de infância. Valeu, Luciano Sampaio. Luciano, de Camaçari. Bom, pena que já estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais, doutor... já que doutor Carlos Tourinho está com a bola, suas considerações finais. Bom, eu queria registrar aqui a minha enorme satisfação em falar de direito do trabalho para o povo baiano. Nós, advogados trabalhistas, amamos o direito do trabalho e a gente tem uma preocupação, nossa vertente é mesmo de uma vertente de proteção ao direito social. E quero agradecer a toda a equipe da Rádio Andaiá, da Rede Baiana de Rádio, Pedro Barroso, queridos colegas Fabrício de Castro, Humberto Lúcio, colegas aqui presentes. Eu quero registrar minha enorme satisfação em estar aqui e dizer que fico à disposição para quantas vezes for necessário tratar do tema, e quero mandar um abraço a todos, mandar um abraço ao presidente Antônio Lago, do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis, com quem temos parceria há muitos anos, e a todos os outros trabalhadores e empresas a que temos tanto orgulho de prestar serviço.
Uma boa tarde a todos. Ok, muito obrigado, doutor Carlos Tourinho. Doutor Humberto Lúcio, esse daí vai salvar realmente a pátria, não tenho dúvida alguma. Rubro-negro. Rubro-negro? É rubro-negro? Com Vitória? Com certeza. Presidente da subseção de Santo Antônio de Jesus. O ex também era. O ex também era. E o futuro também será. Doutor, suas considerações finais, presidente. Pedro, primeiro registrar aqui, sobrinho advogado, foi seu aluno, Renan Vieira, está mandando um abraço para você, ótimo, parabenizando pelo programa. Ok, um abraço, doutor Renan. Doutor Rosalvo Augusto, qual você conhece. Renan é seu primo, né? Sobrinho. Seu sobrinho, realmente. Mandando um abraço para você, para a Lia e para a Batista aqui também, e para Fabrício. Nesse momento agradecimento. Agradecer meu amigo FHC, Fernando Henrique Chagas, certo? Proprietário da Rádio Andaiá, por essa iniciativa de ter um programa como esse, guiado, né, por Pedro Barroso. Essa iniciativa de trazer aqui para a nossa subseção, isso foi assim, um grande presente para a subseção. Quanto mais em trazer Carlos Tourinho, brilhante advogado, que nos trouxe vários conhecimentos. Mais ainda a honra de nós termos o nosso conselheiro federal, Fabrício de Castro, aqui na nossa subseção. Então, agradecer a presença dos amigos, dos colegas advogados, agradecer aos ouvintes, né, que tanto participaram, e a gente viu que de outras localidades onde a Rede Baiana alcança, e dizer que a subseção aqui está aberta a essa parceria sempre com a Rádio Andaiá. Muito obrigado por tudo. Obrigado, doutor Humberto Lúcio, esse grande rubro-negro. Passar para um outro rubro-negro. Doutor Fabrício, conselheiro federal. Fabrício de Castro. Tricolor. É um prazer muito grande voltar aqui. Eu quero agradecer à Rádio Andaiá, à Rede Baiana, na pessoa de Fernando Henrique. Dizer, Fernando, que a gente está sempre à disposição de estar aqui em Santo Antônio e estar aqui na Rádio Andaiá com esse grande comunicador, o meu professor. Eu chamo ele de meu professor, não é a partir de hoje, não, é desde sempre. Eu chamo ele de meu professor, porque ele é meu professor, Pedro Barroso. Eu quero agradecer Carlos Tourinho pela companhia e pelas lições, porque hoje eu aprendi muito sobre essa reforma trabalhista. Quero agradecer a Humberto, e à medida que eu agradeço a Humberto, eu estendo a toda a sua diretoria, Humberto. Adriano, Mirelli, meu amigo José Reis, a Tiburtino, porque vocês têm feito realmente um trabalho diferenciado aqui na subseção, o que já é uma regra, né? Santo Antônio de Jesus tem uma tradição de bons presidentes aqui à minha frente, os ex-presidentes aqui presentes. Quero agradecer a todos os presentes aqui, a Dorothy, ao Tricolor Batista Júnior, a doutora Lia, tá certo? Quero mandar um abraço especial ao conselheiro Sebastião, esse amigo querido, um homem de bem. Um abraço especial também a Murilo Peixoto, parceiro meu já há muitos anos. A Fernanda, essa liderança, eu quero dizer que Fernanda não é uma liderança local. Fernanda no Conselho de Jovens hoje é uma liderança em todo o estado. A Jamila também, a Caixa de Assistência muito forte aqui. Enfim, são muitos os amigos de Santo Antônio de Jesus, e eu quero dizer, Pedro Barroso, me convide sempre, porque estar aqui, em meio a vocês, em meio a esses amigos, é sempre um motivo de grande prazer. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Pense em tudo que foi dito aqui. Um forte abraço, fique com Deus, um beijo para quem gostou e 2 para quem não gostou.